vamos abrir agora para Nós temos. Agora são 5, né? 5 horas. A gente poderia conversar até 5h30? Tudo bem? Tá? Se alguém tiver alguma questão, alguma pergunta que gostaria de fazer para a Beatriz, né? Aí a gente abre um debate. São várias perguntas, na verdade, algumas dúvidas. Primeiro, eu queria saber quantos anos você tem, que eu fiquei admirada com a sua fala e tal, e super jovem. E a segunda, aquele dado que você falou de 3,6% dos estudantes serem negros. Isso é um dado da universidade pública ou da universidade pública e privada? Que é uma coisa que eu fiquei em dúvida. E aí, só para completar, e aí você estando na PUC, que é uma universidade privada, como é que você vê essa questão das cotas na universidade privada e na universidade pública? Tenho 20 anos. Acabei de fazer. Tô zoando. Tô mó feliz, gente. Agora eu tenho 20 anos, mas resolveram me pedir RG para tudo na vida. E eu não tenho RG. Enfim. Tenho 20 anos. Esse dado é nas universidades, no total, na universidade pública e privada. Surreal, né? E aí, aqui em São Paulo, a gente não percebe tanto, porque o povo negro, a maior concentração de negros na universidade está em São Paulo, mais na universidade privada. Mas fora de São Paulo, por exemplo, no Rio de Janeiro, você tem poucos negros na universidade, apesar de ter uma concentração maior de negros no Rio de Janeiro. Na Bahia, você não tem negro na universidade. Cara, isso é uma loucura, assim. Eu fui no Encontro Nacional de Estudante de Direito e tinha uma estudante negra na delegação que fala? Na delegação da Bahia. Como assim, velho? Tipo, só tem negro aí. Eu sei que eu já fui pra Bahia, sabe? Não pode ser só você. Fala a verdade. O que aconteceu? Não. No curso de Direito, no meu ano, tem eu e mais 3. E os outros 3 não tiveram dinheiro para vir. E dentro da universidade privada, é muito difícil, né, construir o debate de cotas na universidade pública, porque a universidade pública ela tem um argumento que é a tal da autonomia universitária, que a universidade precisa poder decidir sobre seus próprios rumos. Na universidade particular, isso é mais difícil ainda. Na PUC, isso é impossível, praticamente. Porque, por exemplo, a gente está tendo eleição para a reitoria. A PUC é uma das únicas universidades que ainda conserva eleição direta para a reitoria. Então, a gente vota, o aluno vota, o professor vota, e não tem, por exemplo, um voto vale mais que o outro. Mas tem um porém. E esse ano é engraçado. Os 3 primeiros colocados vão para a Fundação São Paulo, que é a parada da igreja lá, e eles escolhem, entre esses 3, quem vai ser eleito. Só que esse ano tem 3 chapas só. Então, você não precisa votar, sabe? Os caras vão escolher. Agora não mais, porque os alunos conseguiram pressionar os estudantes, as chapas, a assinarem um compromisso que não vão tomar posse se não tiverem tido o primeiro lugar. Mas a gente sabe que esses compromissos são tão válidos que você vê o Serra, que abandonou a Prefeitura de São Paulo assinando uma carta em cartório. Então, a gente não está acreditando em nada. E dentro da PUC, assim, é loucura construir qualquer debate. Assim. A PUC, há um tempo atrás, tinha acordo com o Movimento Sem Terra para colocar os alunos do assentamento dentro da universidade. Esse acordo não existe mais. Acho que agora tem 5 alunos do MST que estão a partir de uma conversa, um financiamento, e aí o MST vai pagar a universidade inteira dos caras, só que começa pagando metade. Mas, e fora isso, que as universidades particulares, hoje em dia, são poucas ainda que são consideradas, né, as universidades tops. Tal. Aqui em São Paulo, acho que são 4 ou 5 que são essas tal tops, que tem um vestibular um pouco mais difícil, que é a PUC, o Mackenzie. Eu não estou fazendo isso porque eu sou puciana, tipo, é Mackenzie, mas não é mesmo, muito difícil. O vestibular da PUC não é mais. A Casper Libero, a Fundação Getúlio Vargas e uma outra. E aí, dessas universidades, é a burguesia mesmo, dada, e fazer esse debate lá dentro é muito difícil, apesar de eu achar importante. Mas quem tem dinheiro para pagar essa universidade não é preto.
Então não adianta você ter uma reserva de cotas. Porque a PUC hoje, o meu curso custa R$ 1.700. Se eu tivesse que pagar a universidade, eu não estaria lá. Sei lá, R$ 1.700 deve ser quase a renda inteira da minha casa, não tenho nem ideia. Eu nunca vi R$ 1.700, nunca peguei na mão. Nem vi na conta do banco, na minha, nunca. E as outras universidades não têm um vestibular muito difícil. Então, como é que você vai implementar um sistema de cotas aí? O que eu acredito é que o ProUni devia ter uma reserva de vagas para negros. O ProUni, ainda que seja muito criticado por muitos, eu não tenho coragem de criticar o ProUni, assim, sozinha, eu lá com o pessoal da faculdade. Porque eu acho que o papel do ProUni é mesmo de colocar o pobre na universidade. A gente pode debater que a universidade é essa, mas ele coloca. Não é mentira. Não é mentira, eles estão lá. Eu estou vendo, na minha sala tem uma quantidade boazinha, assim, de ProUnista. E aí, eu acho que a gente não pode ter esse papel de, sabe, cortar. Não, a gente ProUni não dá, porque é dar dinheiro da universidade, da educação pública para a educação privada. Também acho uma porcaria, mas eu tenho noção de realidade. O ensino superior brasileiro hoje é privado. Tem mais curso de direito do que universidade, por exemplo. Esses cursos são pagos. São de R$100 a R$500 nas universidades menos top, sei lá como se fala, e chegam a R$2.000. A mensalidade da PUC esse ano sobe para R$2.000. E aí eu acho que a gente não pode fechar o olho para isso e falar, não, ProUni é uma porcaria, tal, sozinho, assim, me irrita muito ver o movimento estudantil fazendo isso, cara. Porque eles não pegam um ProUnista para debater junto. E aí acontece, e o ProUni é uma coisa muito legal, como as cotas são. Eu acho que o que tem mais potencial de criar contradição na sociedade hoje é a questão racial brasileira. Do cara se entender naquele espaço, entender que ele está a mais. Por exemplo, meu irmão, que é esse menino que não está muito aí, não sei o quê, me mandou ontem pela internet o livro do Marighella. E aí tá se tocando de umas coisas, sabe? Tá falando, pô, esse cara parece comigo, né? Ele era miscigenado também. Enfim, acho que botar fogo de que existe racismo é uma coisa, mas o ProUni ele cria uma contradição muito dada na universidade. E é tão dada que esse ano um grupo de ProUnistas na PUC se articulou. E não se articulou em 10. Hoje eles são 100. Tem 100 ProUnistas articulados. E aí, agora no meio do ano, para você, quando você consegue ProUni, não sei se alguém já fez, mas tem que levar uma porrada de documento e é muito fácil você ficar, porque faltou uma declaração dizendo que você não tem conta no banco, por exemplo, que foi o que quase aconteceu comigo. Na época eu não trabalhava. E aí os caras iam os 100 para a porta da sala onde estava rolando a matrícula, e aí saía um que teve a sua matrícula negada, e eles iam todos entrar com mandato de segurança contra a universidade. E aí você vê o movimento estudantil batendo no ProUni, esquecendo que esses caras estão organizados e estão falando por eles. E hoje esses caras são os caras que vão ter uma conversa com o Haddad para cobrar as falhas do programa, porque o programa tem falhas mesmo. Mas que gente que sabe falar por si mesma, assim. No último encontro nacional de direito saiu uma deliberação. Somos contra o ProUni, mas não somos contra os ProUnistas. Bom, eu já conhecia minimamente, né, as forças que estavam ali, dos partidos, blá, 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 entendi o que estava acontecendo, qual era o problema, mas tinha um ProUnista na minha sala que não entendeu. Ele foi embora chateadíssimo, né? Tipo, meu Deus, esses caras vão acabar com o ProUni. Estudantezinho, que nunca levantou a bunda da internet, fazendo esse filho da mãe achar que está errado na universidade, achar que não tem espaço. Porque ProUnista na PUC, ele é assim. Ou ele não quer ser notado, e aí ele não quer ser notado, ele não quer que ninguém fale por ele. Ou ele se organiza. Esse moleque é um cara que não quer ser notado. Que se tiver que assinar papel de ProUni, ele é o primeiro aí para não correr o risco da secretaria chegar na sala e falar, você esqueceu de assinar seu contrato de bolsa.
tem puta vergonha de ser reconhecido como um prounista na universidade. E aí, por isso que eu acho que é o nosso papel de entrar na universidade e entender que aquele espaço é nosso, não tem ninguém dando nada pra gente, não.